Capítulo 5 Orgulhosa Estátua Dourada. Os significados destas 32 palavras foram muito fáceis de entender. Naturalmente Yankai as compreendeu. Mas a história do livro negro estava clara, portanto, ele estava um pouco com medo. E se aquilo fosse uma armadilha de algum tipo? Pensando nisso, ele riu de si mesmo. Atualmente ele era apenas um discípulo em julgamento da Torre do Céu. Quem iria ter o esforço em cuidar dele? A partir de apenas olhar para o último par de linhas e seu significado, a razão pela qual o travesseiro de pedra negra se transformou em um livro negro foi, provavelmente por causa de seu sonho esta noite. Por mais de um ano, o travesseiro não se alterou então, de repente, depois do sonho ele se transformou em um livro. Eles devem estar conectados. É por causa de sua própria mudança que também mudou o travesseiro de pedra negra. Desde que fui eu quem levou ao nascimento deste livro, então este livro negro nasceu para mim. Assim, eu sou dono deste livro negro. Pensando nisso, Yankai ainda hesitou. A escrita clara no livro afirma claramente que ele deve escorrer sangue, a fim de conduzir. Pensando nisso, ele mordeu o dedo e pingou uma gota de sangue na página. Goteja, goteja. O sangue foi para a página, mas não houve alteração aparente. Depois de uma boa quantidade de tempo passar, a partir da página, uma luz negra começou a emergir. Seu corpo imediatamente se sentiu mal, pois as lesões de hoje cedo tinham começado a endurecer na dor. Sua cabeça também tinha começado a doer. Mordendo os dentes, ele continuou a suportar. Seu sangue continuou a fluir e a luz sobre o livro foi se tornando mais e mais brilhante. Depois de uma grande quantidade de tempo e esforço, Yankai quase desmaiou. Mas tinham ocorrido alterações substanciais no livro, e a luz negra tinha começado a se mexer e contrair. E a partir do centro da página, um pequeno vórtice apareceu. Depois disso, a partir de dentro do vórtice um redemoinho dourado podia ser visto. Yankai colocou um grande esforço para manter a mente clara, olhando fixamente para a transformação na frente dele. Dentro do vórtice negro, um pequeno e brilhante objeto gradualmente saiu. Ele ficou chocado, pois não era realmente algo no livro. Mesmo que, enquanto ele estava pingando sangue, ele tinha algumas expectativas, ele não achava que era realmente verdade. Mas agora, bem na frente dele, as palavras de antes não eram falsas. Sangue é citado, o corpo dourado desce. Então, que tipo de corpo dourado é? Antecipação cobriu o seu rosto pálido. Depois de um tempo, depois da coisa brilhante totalmente aparecer na frente dele, ele não poderia se impedir, mas engolir um bocado de saliva. Não importava o quão rico era sua imaginação, ele não teria pensado que o corpo dourado seria assim. Essa coisa era um esqueleto dourado com cerca de 30 centímetros de altura e a primeira coisa que saiu foi o crânio deste esqueleto. O crânio de ouro apenas flutuou no topo da página do livro, sentando-se de pernas cruzadas como se estivesse em meditação. Cada osso iluminando a minúscula cabana de Yankai. O vórtice negro na página lentamente começou a recuar e tudo se reverteu para um estado calmo. Yankai tinha visto este crânio de ouro estranho aparecer, por um tempo ele não sabia como reagir. Na página disse apenas como obter o corpo dourado, mas não disse o que fazer depois que ele saiu. Olhando para ele, ele achava que não era a coisa certa. O esqueleto de ouro na frente dele não tinha olhos, mas ele sentiu como se ele estivesse olhando para ele. Ele obviamente não tinha qualquer boca, mas estava claramente zombando de sua fraqueza. Pensando nisso, Yankai ficou furioso e foi pegá-lo. Este pequeno esqueleto insignificante se atreve a ser arrogante. Ele não achava que, quando ele foi pegar ele, o esqueleto de ouro voou em sua direção. Voando passando a sua mão e incorporando-se em seu peito. Isto foi um pouco assustador. Com o esqueleto esmagando em seu peito, ele gritou e em seguida, o esqueleto começou a emitir uma luz fluorescente e penetrou profundamente nos poros dos membros de Yankai. De repente, a dor explodiu por todo o corpo, mas a dor não era uma dor comum, mas uma dor nas profundezas de seus ossos. Ele respirou dolorosamente, caiu no chão, seu corpo curvado como camarão, com ondas de câimbras. Ossos em todo o seu corpo se despedaçaram naquele momento e ele não conseguia nem levantar um dedo, pois ele não tinha força. Esta não foi uma ilusão, se você pudesse ver o seu corpo,
Então você poderia ver seus ossos sendo esmagados e ao lado de cada osso esmagado, havia uma camada de ouro enrolado. Continuamente reparando os ossos quebrados, mas muito mais lento do que a velocidade de danos. Quando o reparo foi concluído, ele foi esmagado novamente. Ossos humanos envolvem em torno da medula óssea e nervos da medula óssea. Qualquer pequeno toque pode lhe trazer um grande dano. Só podemos imaginar o sofrimento dele naquele momento. Em seu corpo, nenhum único osso não foi quebrado. Mesmo para os outros, mesmo que a sua força era milhares de vezes maiores do que a sua, eles teriam provavelmente desmaiado agora. Mas com Yankai, ele só podia sentir a dor 1000 vezes agora. Um grito trágico veio da cabana, não muito longe. Um condiscípulo que estava fora para dar uma caminhada se assustou com o grito e rapidamente fugiu. Formando em algum lugar, ele recebeu uma mensagem que veio deste corpo dourado, destruir a consciência de Yankai e tomar o seu corpo. Será que Yankai concordou? Mesmo que ele era incapaz de se mover, ele se esforçou para manter a consciência. Ele nunca iria deixar o corpo dourado assumir o comando. O corpo dourado sentiu medo, por isso uma e outra vez esmagou os ossos de Yankai, torturando seus nervos de modo que ele desmaiasse. Um deles é uma orgulhosa estátua dourada, o outro com um espírito indomável. Quem irá ganhar ou quem irá perder, não se pode ver o resultado. Yankai sabia que agora era realmente importante, ao contrário dos desafios anteriores com seus condiscípulos. Se isso fosse o seu passado, então ele teria desistido, mas agora ele não vai. Mesmo se doer como o inferno, ele vai aguentar. Sua consciência e o poder destrutivo do corpo dourado, ambos iniciaram um cabo de guerra. E o campo de batalha era o corpo de Yankai. Você puxa, eu puxo e não deixando cada um ir por polegadas. Ao longo do tempo, Yankai ficou surpreso ao descobrir que a dor intolerável estava lentamente se reduzindo, ajudando a levantar o seu espírito e o encher de energia. Não é de se admirar, depois que Yankai e o corpo dourado entraram em confronto uma e outra vez, os numerosos esmagamentos de seus ossos o haviam reforçado. Com seus ossos cada vez mais forte e os poderes do corpo dourado se tornando cada vez mais fraco, a dor assim, naturalmente se aliviou. A luta vai terminar em breve. Com os dados caindo a seu favor, a dor insuportável lentamente se tornou suportável, transformando em cócegas leves, em seguida, tornando-se como salpicos de água fria. Este sentimento era como aplicar o creme, permitindo seus milhões de poros para abrir e relaxar. Sentindo a luta desesperada do corpo dourado fez Yankai ficar furioso. Xingando em voz alta, ele esmagou a presença dentro dele. Dentro de seu corpo, tinha finalmente se acalmado. Um suspiro poderia ser ouvido, um suspiro cheio de conforto com um traço de grande alívio.